E é isso, galera. As notícias são excelentes. Thiago Almada, o Palmeiras quer matar a gente do coração. Uma grande notícia aí que surgiu aí de ontem para hoje no mercado brasileiro, no mercado do futebol. E o Palmeiras entra definitivamente na briga para contratar o Almada, né? Tirar ele lá do Atlético de Madrid. Segundo informações que estão chegando de lá do clube, o Atlético de Madrid quer 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, né? O meio argentino de 24 anos. Palmeiras, é isso. É esse jogador que o Palmeiras precisa. É um jogador que chega e muda o patamar do Palmeiras. Muda de prateleira, passa o Flamengo em questão de elenco. Para mim, sim. É complicado, né? O Flamengo tem excelentes jogadores também. Tem muita grana, só tem que ficar atento para eles não irem lá e contratar primeiro, né? O Palmeiras, a que tudo indica, se o Anderson Barros não demorar muito no ponto, o Palmeiras tem grandes chances de contratar esse jogador. Claro, o ideal seria contratar um jogador jovem, né? 100% do atleta. Porém, se ele quer vir, seria 40 milhões de euros, né? Um valor muito superior aí para o mercado nacional, né? Para o mercado brasileiro. Mas grandes clubes estão. O Gerson acabou de ser contratado aí se não me engano, foi por 30 milhões de euros. Hoje o patamar dos clubes brasileiros está elevado, né? Claro, esses clubes que oferecem esse tipo de valor para tentar tirar um jogador da Europa, tem condições. O Palmeiras já fez isso com o Vitor Roque, com o Andrés Pereira, enfim, com esses jogadores que geram, né, inflaciona o mercado. Porém o Palmeiras tem condições de fazer esse investimento. O Flamengo tem condições de chegar na Europa também, contratar um jogador. É claro, o jogador ele pode ser um excelente jogador, mas é um jogador que não é titular, por exemplo, de um Real Madrid, de um Barcelona. Aí é mais difícil, né? Mas quando o jogador ele está num clube, ele é um grande jogador e ele está num momento difícil, tecnicamente a gente sabe que o Almada é um excelente jogador, mas tecnicamente no momento ele não está jogando muito, né? Aí concorrência alta no Atlético de Madrid, e o Simeone colocou esse jogador aí juntamente com a diretoria, né, do Atlético de Madrid, ele à venda, né? Por que ele pensa? Ele vende o jogador e fica com 50% ainda. Numa futura venda ele vai acabar ganhando, né? Por exemplo, o Palmeiras compra ele agora e surgiu uma proposta aí futuramente, e o Palmeiras vai vender 50% e o Atlético de Madrid tem os outros 50%. Então, mas seria um jogador para chegar e elevar o nível, e a gente viu o que ele fez no Botafogo, né? Ele era o articulador ali no time do Botafogo no meio de campo. Claro, ele, Luiz Henrique, o Marlon Freitas, o meio de campo do Botafogo. Aquele time do Botafogo era um time de 2024, era um time excelente, né? Time campeão, time que ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro. E com esses caras ele chega e muda o patamar, e o Palmeiras tem que, não é um valor, esse valor o Palmeiras consegue contratar ele, mesmo sendo só 50% só. Ele vai jogar lá e o Palmeiras detém aí a prioridade numa futura venda, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque agora à noite também, durante o dia, e já falaram que ele tem grandes chances de vir pro Palmeiras, mas o Palmeiras precisa agir rápido, né? Para nenhum outro clube entrar na jogada aí. E sei lá, né, o Anderson Barros que fica à frente dessas negociações, vamos torcer para ele enfim conseguir uma grande contratação, né? Foi assim com o Matheus Pereira também, que não deu certo, tentou negociar com o Gerson, não deu certo, e deixou os jogadores escaparem aí. Mas vamos ver aí, vamos aguardar.
E o Almada está no radar do Palmeiras, e o Palmeiras fez uma proposta oficial, certo? E também uma outra notícia excelente, que a gente, claro, palmeirense sonha, né, que seja real, que o Palmeiras consiga concretizar esse tipo de contratação que muda o patamar e eleva o elenco do Palmeiras, né? O Palmeiras no ano passado ficou vice em 3 campeonatos porque quando precisou dos jogadores mexer e tirar jogador do banco, não era o mesmo nível. Não conseguiu aí mudar a história, né, do Campeonato Brasileiro, Libertadores. Enfim, vamos lá. Além do Thiago Almada, o Palmeiras negocia a contratação de John Arias, né? O Verdão tenta seduzir o meio-campista usando o trunfo da situação, né, de Palmeiras, de o time dele lá ser um sério candidato a cair para a segunda divisão da Inglaterra, né? E o Palmeiras tenta convencer o jogador, né, abrir mão, tentar sair do clube nesse momento. E se ele vier para o Brasil e vier jogar no Palmeiras, ele tem grande chance de ele estar sendo convocado para a seleção da Colômbia, né? E estando aqui no futebol brasileiro, no campeonato totalmente um campeonato duro, né? Campeonato que se equipara aí aos campeonatos europeus aí, o campeonato brasileiro. Muitos técnicos falam que o campeonato brasileiro é o mais difícil aí do mundo, né? Da Europa, nem se compara. Vamos ver se o Palmeiras consegue essa... Já pensou? Almada, John Arias, tudo isso, galera, foi hoje. E onde a fumaça a fogo, né? A gente torce para que seja verídica essas informações aí que o Palmeiras está soltando, aí, que está pipocando na imprensa. E vou deixar todos os créditos aqui dos canais, né, de informações aí. E assim, também tem a questão do John Arias. Vamos ver se o Palmeiras agiliza logo isso e contrata ele, né? Não sei se o Fluminense vai entrar na jogada, vai tentar fazer alguma... Não sei se já fez a proposta, vai fazer. Enfim, o Palmeiras tentou o zagueiro Nino. O Nino falou que se vier para o Brasil vai jogar no Fluminense, que é aquele que era o time dele. O John Arias também um tempo atrás falou isso, né? Que dá preferência se for jogar no Brasil no Fluminense. Mas miou, a conversa esfriou. Vamos ver agora no que o Palmeiras está tentando aí ir para cima e tem que fechar logo, né? A outra notícia do dia, não é muito boa notícia, né? É que o Everton e seus empresários aí, o Palmeiras ficou sabendo que estava negociando diretamente com o Grêmio, sem passar pelo clube, sem passar pelo Palmeiras. Eu vi aqui num outro vídeo, elogiei o Everton, falei que ele ia, se ele ficasse no Palmeiras na reserva, ele é um cara de grupo, é um cara responsável. E não mudo minha opinião por isso, né? Eu gosto bastante da postura dele como um atleta profissional de futebol. Mas se aconteceu isso, agiu pelas costas do clube, né? Se ele não tá contente, ele tem que falar, ir na diretoria, ir no Anderson Barros, ir no Abel, e ir no caminho correto. O Grêmio me fez uma proposta, e o seu Grêmio, você tem que chegar no clube, né? Você quer contratar o jogador, primeiro você tem que ir no Palmeiras e pedir autorização. O jogador tem contrato, né? E ir lá e falar, o Palmeiras, eu tenho um clube sério, né? Demanda essa postura. Ir primeiro no clube, falar, ô Leila, ou Anderson Barros, eu tenho interesse no Everton, posso te enviar uma proposta para esse jogador? Aí o Palmeiras ir falar, você pode enviar a proposta, ou você não envia porque o Palmeiras não tem, ele tem contrato com o Palmeiras não tem o interesse de vendê-lo. E assim, nunca se procura o jogador primeiramente. Claro, hoje em dia o futebol é complicado, né? A gente fala isso, que às vezes os trâmites corretos seriam esses. O clube procura o jogador, pede autorização para o presidente, para o diretor de futebol, liberando, aí sim ele procura o staff do jogador e negocia, né? E pelo que foi apurado e que foi falado, até com o consentimento do Everton, que eu não acredito ainda, mas vou apurar essa informação, e parece que ele quer ir. É esse que o Everton. Vamos lá, vamos aguardar aí, né, para ver se realmente ele autorizou isso, negociou com o Grêmio sem consentimento do Palmeiras, sem o Palmeiras dar o aval, né, que seria os trâmites, o caminho correto de uma negociação entre clubes de futebol.
A gente espera que isso não seja verdade, mas se for, é um caminho, é uma mancha que vai ficar com ele, né? Uma postura inadequada. Mas também pode ser que os empresários às vezes tomam esse tipo de atitude, né? Às vezes nem consulta o jogador. O empresário de jogador, ele quer o dinheiro. Não interessa se ele vai para A, B ou C. Ele quer pegar o dele na venda, no novo contrato que o atleta dele vai fazer com o próximo clube, né? Enfim, vamos aguardar aí para ver se realmente aconteceu. E a outra notícia também de hoje é a questão da proposta que chegou para o Alan, né? E aí, acho que na casa dos 30 milhões de euros também, o Palmeiras prontamente já recusou, né? O Alan começou agora, jogou ano passado e... são jogadores que futuramente vão ser vendidos, né? Mas tem Copa do Mundo. Não é inteligente negociar esses jovens agora porque tem a Copa do Mundo. Jogadores vão se valorizar, né? E é isso, galera. Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar com você a respeito do dia de hoje do Palmeiras. Basicamente é isso. Estou aqui ligado, antenado. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E também peço, né, que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com mais palmeirenses, que mais palmeirenses tenham essas informações, essas notícias que estão acontecendo, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais amigos palmeirenses e os outros times também, os nossos rivais, que pelo que eu vi aí já estão tremendo na base. Já estão falando que da onde o Palmeiras está tirando dinheiro, por que estão fazendo uma contratação desse nível. Enfim, aquilo que nós estamos acostumados nos últimos 5, 6 anos aí, quando a era Abel, né, um pouquinho mais atrás aí, uns 10 anos, as coisas que ficam, entre aspas, que eles tentam implantar no Palmeiras, que o Palmeiras, por ganhar muitos títulos, fazer investimentos, o que eles vão falar? Eles vão falar que o Palmeiras só ganha títulos porque tem patrocinador, então é alguma coisa errada. Eles nunca vão reconhecer, nunca vão ver méritos na equipe adversária, no rival, né? A gente tem que ser menos clubista nessas questões também, galera, porque não custa você reconhecer um seu adversário que está ganhando muitos títulos. Eu sou palmeirense e reconheço que o Flamengo, hoje, ele está no melhor momento do que o Palmeiras, né? Ganhou vários títulos ali junto com o Palmeiras. Essa administração não, já vem de uma administração anteriores. As duas últimas administrações do Flamengo proporcionou isso. Esse presidente que está aí é um fanfarrão, só fica falando besteira. Mas eu reconheço que o Flamengo tem um grande time, está no melhor momento. E não vou chegar aqui e falar que só está assim porque faz coisa errada, que age por baixo dos panos. Não, é por méritos de administrações corretas que tiveram em 2 gestões aí passadas, certo? E o Palmeiras também, em 3 gestões aí, Paulo Nobre, Gagliotti e a Leila agora, né? E o Palmeiras, realmente, nós temos que pensar, quando sair a Leila, muita gente não gosta dela, muitas pessoas falam que quando a Leila sair, se não ficar, e eu sou dessa opinião, se não vier alguém que tenha a mesma mentalidade, a mesma postura, inteligência e sabedoria para administrar um clube de futebol, aí a gente já sabe o que acontece, né? Certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Estou aqui aguardando as próximas notícias, né? E o que aparecer eu trago para vocês aqui no canal, tá bom? Fabão Palmeirense, fui!